Fala, fala galera, vamos jogar hoje Gacha Clube. É um jogo muito parecido com Gacha Life e é tipo assim. Tô jogando aqui. Quem é a boneca, Maru? Pessoal, o cabelo vai ficar assim mesmo. Não, menina, dane-se. E pessoal, como eu tô fazendo, o jogo vai ser melhor então, vamos começar o jogo. Vamos fazer o seguinte, eu vou e vamos, ele vai ficar pronto para, vai vir até um pouco de então, barriga, se eu for eu já acabei de segunda temporada de vou deixar ele ficar aqui de volta. Oi, meu querido e amigo Ramon. Então vamos pessoal, bora provavelmente estamos com o mostrado.
coisa séria, jogo. Todo mundo já chegou na linha, né? Meu pai ia. Pessoal.